Tá todo mundo vendo? Sim, sim, tô vendo. Sim? Certo, vou começar então. Bem, a gente levou esse trabalho para o Congresso, apresentar como forma de painel eletrônico no Congresso do CBR, agora em outubro, né? Ele fala da elastografia na avaliação de lesões, principalmente as lesões pequenas do tendão calcâneo. A elastografia, no caso, aplicada à ultrassonografia. Bem, primeiro fazendo uma introdução sobre o que é elastografia, né? É um método novo, né, introduzido principalmente em parceria com a ultrassonografia, que ela visa avaliar a dureza, né, o aspecto de dureza e elasticidade dos tecidos. Como assim? Um tecido, quando ele sofre uma compressão, uma tensão, ele se deforma, né? E se deforma pela sua característica de dureza, mais ou menos de acordo com a sua propriedade de dureza. E retorna ao seu estado original de acordo com a sua propriedade de elasticidade, né? No caso, a elasticidade geralmente é inversamente proporcional à dureza. Quanto mais elástico é um tecido, maior a sua capacidade de se deformar e voltar à sua forma original, menor é a sua dureza, né? E a partir disso, o software faz a graduação e coloca em um mapa de cores para ver se aquele tecido é mais duro ou menos duro, né? Como isso se aplica? Como que o sistema faz isso daí? Tem dois principais métodos de elastografia associado à ultrassonografia, que é o método por compressão e por cisalhamento, né? Compressão funciona da seguinte forma: você vai comprimir o transdutor sobre a pele, né, de formas repetidas com uma determinada pressão, uma pressão que é treinada, que o aparelho te dá um feedback dessa pressão que é aplicada, e então, por esse deslocamento da estrutura, ele vai te jogar um gráfico de cor e te dizer se aquele tecido é mais ou menos duro, né? E nós temos o método de cisalhamento, que nós temos aí o Sharewave e o ARP, que são os dois principais modos que nós temos de cisalhamento. Esse daí ele é um pouco melhor, porque ele é menos operador dependente. Porque esses métodos por cisalhamento, eles vão se basear no princípio que as ondas sonoras, quando elas se propagam, elas causam uma deformação mínima no tecido, porém causam, né? Seria assim, em escala ampliada, quando você coloca a mão num subwoofer, quando você coloca, quando tem água perto de uma caixa de som, que você vê ela se deslocando, é mais ou menos isso que acontece em menor escala com a ultrassonografia. E o software na máquina consegue identificar essas pequenas ondulações, né, essas pequenas alterações do tecido quando o aparelho joga esse feixe sonoro, e ele capta e consegue transformar aquilo num gráfico de cores que mostra a dureza daquele tecido estudado. A gente tem também o Fibroscan, que é algo parecido, só que no caso não entra aí, é um outro tipo, né? Não vai entrar no nosso estudo, é mais usado para avaliação do parênquima hepático. Certo. Como é que isso vai se aplicar? Então, baseado nesse princípio da elastografia, a gente sabe que processos patológicos vão alterar as propriedades do tecido, né? Vão alterar propriedades como rigidez, densidade e elasticidade desse tecido. E a gente sabendo como são essas propriedades normais, a gente consegue ver patologias que alteram essas propriedades. Bem, aí falando um pouquinho do tendão calcâneo, o tendão calcâneo é duro, né? Em 93% dos casos de tendões saudáveis, né? Então, no mapa de cores da elastografia, a gente vai ver esse tendão duro, né? E áreas de amolecimento, a gente geralmente encontra nos quadros de tendinopatia, com
quando você tem inflamação, quando você tem líquido adentrando as fibras do tendão, quando você tem roturas parciais, então você vai ter esse amolecimento do tendão, né? Acredita-se que a patogênese da tendinopatia de Aquiles começa com microlesões, levando a uma série de alterações degenerativas, como alterações da fibra de colágeno, aumento da celularidade, neovascularização, infiltração gordurosa. Essas alterações todas elas vão amolecer e enfraquecer o tendão, né? E aí pode levar a uma ruptura espontânea intrasubstancial e, posteriormente, uma ruptura total. Certo? Nos quadros que a gente tem de lesão parcial ou completa, ao modo B, a ressonância, é um quadro característico, né? Porém, principalmente a ultrassonografia, a gente tem aquelas pequenas lesões que elas são mais difíceis da gente conseguir caracterizar ao modo B. São lesões mais pequenas, mais discretas, que a gente consegue ver na ressonância, mas no modo B fica um pouco mais difícil. E a elastografia, ela pode ajudar nisso daí, como sendo um complemento ao modo B, né? E sendo um custo menor do que a ressonância magnética e uma aplicabilidade e acessibilidade maior. Aqui a gente tem uma ressonância magnética em T1, corte sagital, mostrando o aspecto habitual do tendão. Nós temos uma ultrassonografia, também em modo B, mostrando o aspecto habitual do tendão, e a elastografia no mapa de cores. Aqui na lateral, a gente consegue ver do mapa de cores da elastografia, hard, né, no caso duro, em tons mais azuis, e soft, mais molezinho, em tons mais vermelhos. Isso daí pode ser invertido, como é feito no Doppler, né? Geralmente, quando você avalia nódulos de mama, nódulos de tireoide, é o contrário, né? Você coloca para vermelho as lesões duras e para azul as lesões mais moles, né? Na elastografia da avaliação do tendão, a gente inverte para partir do preceito que o vermelho é alterado. Né? E aqui a gente vê o aspecto normal, né? Vale ressaltar aqui, principalmente no modo B, esse aspecto mais fibrilar, mais linear, sem espessamentos e sem focos aí hipoecogênicos no seu interior. Certo. Aí aqui a gente tem a ultrassonografia no modo B, né? Primeiro a gente pode ver tendão relativamente espessado, né? E aí, quando a gente ligou o Doppler, a gente vê uns sinais de inflamação, uma certa circulação, os focos de Doppler dentro do tendão. Isso mostra um sinal de inflamação, mas não mostrou para a gente ali sinais de ruptura parcial, né? Porém, quando a gente joga a elastografia, a gente percebe que tem ali um foco, provavelmente de ruptura parcial, que não é visto na ultrassonografia modo B. E o enfraquecimento adjacente do tendão, né, caracterizando em verde, né, esse padrão inflamatório. Quando a gente jogou esse mesmo paciente para a ressonância magnética, a gente percebeu aí esse hipersinal no tendão, né, num corte T2 FET7 sagital, a gente percebe esse hipersinal, né, mostrando essa tendinopatia com lesão parcial intrasubstancial, que se fosse feito somente na ultrassonografia modo B, né, a gente provavelmente passaria abatido por isso. Bem, aqui um outro caso, né, a gente tem a ressonância. De novo, aqui a gente consegue ver o tendão bastante espessado, né? Com o hipersinal, de novo, no tendão, na sequência T2 FET7. E o interessante nesse caso é que ele mostra na elastografia, além da lesão de ruptura parcial, condizente com essa lesão parcial intrasubstancial na ressonância, a gente consegue ver ainda todo o padrão inflamatório perilesional, né, em volta desse tendão. Também vale ressaltar essa parte azul mais escura em volta, que é o tendão normal, né, o tendão duro. Mais uma vez, ele mostrando essa correlação com a elastografia, com a ressonância magnética, que é o padrão ouro para esse tipo de lesão. Aqui,
Mais um exemplo é um paciente de sexo masculino, 31 anos. Ele veio referindo dor na região do tendão calcâneo após atividade física. De novo, uma T2 FET7 sagital e com a elastografia do tendão. Mais uma vez, a gente vê esse padrão correspondente da ressonância magnética com a elastografia, né? Aqui vale a gente ressaltar também que tem uma certa perda dessas fibras que são mais alinhadas, né, do tendão, é quase como uma ruptura total, né, perda das fibras, um tendão ele se torna mais heterogêneo, até do que em relação aos outros exemplos que a gente tinha visto nas ressonâncias e na elastografia. Aqui nós temos só a ultrassonografia, né, em comparativo com a elastografia. É o mesmo paciente anterior, só que aqui a gente vê um corte transversal. É interessante a gente notar que você consegue delimitar na ultrassonografia uma heterogeneidade do tendão, um tendão espessado, né? Provavelmente ali com áreas, se você ligasse o Doppler, mais áreas de foco de circulação ao Doppler, levando sinais de inflamação. E aí, quando você coloca a elastografia, você consegue dimensionar muito melhor esses locais onde tem uma maior fragilidade, tem uma ruptura parcial. Coisa que só no modo B você não conseguiria delimitar muito bem, por causa dessa heterogeneidade da ultrassom. Aqui outro exemplo interessante. A gente vê um foco de calcificação, né, no modo B. Um foco de calcificação, só que pode ali deixar um pouquinho da dúvida, será que é uma calcificação ou não, né? Pode deixar um pouquinho na dúvida. Como eu havia falado para vocês, como se a gente for ver, no grama, no mapa de cores, duro é azul, né? É o azul mais escuro. E aí a gente vê um azul bem intenso, esse mesmo foco de calcificação, né? Então a gente corrobora também não só para os casos de ruptura parcial, né? De lesões ali com líquido inflamatório dentro do tendão, como também no outro lado, né? No rosto, que seriam lesões muito mais duras, lesões que formam calcificações, né? Esse caso é uma paciente do sexo feminino, de 59 anos, que referiu uma dor já crônica nessa região do calcâneo, né? Certo, conclusão, né? Então, a elastografia é uma técnica simples. Hoje em dia, grande parcela dos aparelhos de ultrassom, até mesmo os de entrada, já estão vindo com elastografia. Muitas vezes esses aparelhos acabam vindo com elastografia por cisalhamento. Não, perdão, por compressão. Os aparelhos ali um pouco mais intermediários, avançados, que eles já estão vindo por o cisalhamento. A compressão, ela, como você depende de ter uma compressão ideal para que a máquina consiga dar um resultado bom, ele é um pouquinho mais assim, operador dependente, então os valores assim de sensibilidade, de especificidade caem um pouquinho mais em comparação ao cisalhamento. Mas os aparelhos mais baratos, eles já vêm com a compressão e que é uma técnica que dá para ser utilizada, né, com um bom treinamento. É de baixo custo, como eu já falei, em comparação a outros métodos, como a ressonância. É muito mais acessível, né? Você tem um aparelho de ultrassom do que uma ressonância. E, assim, pelos estudos que a gente conseguiu ver, pelas imagens que a gente conseguiu ver, tem uma acurácia similar à ressonância magnética para essas pequenas lesões, né? Do tendão calcâneo. A gente espera que com os estudos posteriores, né, sabe que não é um trabalho original, que tem um N relativamente vasto para comparar, a gente mandou com um ensaio iconográfico, né, carece aí, no caso de um estudo mais específico, com N mais ampliado, uma metodologia mais rígida, para que a gente possa mesmo colocar a eficácia, a especificidade e sensibilidade da elastografia associada ao ultrassom em relação à ressonância magnética na avaliação do tendão calcâneo. É isso, gente, a literatura aqui que a gente utilizou. Espero ter conseguido ali
colocar um pouquinho aí para vocês, explicar um pouco, ter sido bem claro. Obrigado a todos e brincadeira aí com o colega. O André tá em todas, hein? Parabéns, Willy. Ótima apresentação. Então, como você estava explicando no início, a maior experiência, Vocês estão me escutando bem? Eu tô sem. Tô sim, doutora, Eu pode falo, falar. a maior experiência da elastografia, como você já estava explicando no início, é no método pelo FibroScan e os maiores trabalhos são em fígados cirróticos, né? Você deve ter dado uma olhada nisso. Mas aí, a partir daí, começaram a ampliar para todas as partes do corpo e levar tanto para o músculo esquelético pelas áreas da medicina interna. Agora já tem elastografia pulmonar, já tem elastografia com fusão por ressonância, entendeu? Então, assim, tá ampliando a metodologia. Foi como você falou, talvez seja uma coisa que ainda falta mais estudos, mas seja mais acessível. Vai que você vai no interior da vida, né? Você não tem uma máquina de ressonância, mas você tem um bom aparelho com ultrassom para ajudar o médico assistente, né? Eu acho que isso já varia, porque, por exemplo, eu vejo a aplicabilidade disso daí, pelo trabalho que vocês estão fazendo, tipo assim, quais esses pacientes são os mais suscetíveis à ruptura desse tendão, né? Eu acredito que seja essa a ideia, né? É isso, né? A qualidade desse tendão e predizer, assim, fatores preditivos de cirurgia, né? E ruptura. Bem bacana. Eu tenho um caso, vocês têm outro caso aí também para apresentar, né? Doutora, eu acho que não sei. Eu acho que não. Tá, eu tenho um caso bem bacana, por acaso, de tornozelo, que eu queria mostrar para vocês. Tem como você colocar minha tela? Eu Só ponho pedir apresentar aí. agora, né? Isso, só apresentar. Eu sou meio ignorante nisso, tá? Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Não. Peraí que não apareceu aqui. Eu apertei compartilhar e não está aparecendo. Vou cancelar, vou apresentar de novo. A tela inteira, não é isso? Tá. Isso. Não está aceitando aqui. Eu clico em compartilhar. Ah, tá. Agora entendi. Estão vendo? Agora está carregando. Só um minuto. Agora sim, estamos vendo. Um tornozelo, estão vendo? Isso, sim. Então, esse caso aqui é bem interessante e eu acho que seria bacana numa avaliação de elastografia. Um paciente deixa eu lembrar aqui quantos anos ele tem. 48 anos, já veio com a queixa, né, de, teoricamente, entesopatia do aquileu. Temos R3 na sala? Tenho, eu vi a Aline, não sei se tem A mais. Aline, né? A Aline honrando. Depois ela fala aí. Então, aqui vocês estão vendo, né, minha setinha? Então, né? Sim. Então, esse aqui é um sagital T2, um tornozelo. A gente já vê aqui o tendão aquileu, ele espessado, de aspecto fusiforme. Vê uma deformidade aqui na região retrocalcânea, na borda póstero superior do calcâneo. E aqui o hipersinal T2, né, tá brilhando no T2, que é a distensão da bursa retrocalcânea. Vocês conhecem essa tríade? Já ouviram falar? R-, R+. Alguém quer se manifestar? A gente não, doutora, os R1s não. Então, essa patologia ela é interessante. Não, o paciente botou até aqui a sinalização onde ele está
sentindo mais dor. Deixa eu puxar aqui. Ele tem bilateral. Então, essa tríade cai em prova, que é uma deformidade, tá? É uma deformidade do aspecto posterior do calcâneo, associado à entesopatia do aquileu, bem como a distensão da bursa retrocalcânea. O nome dessa tríade chama síndrome de Haglund. Haglund com H. Haglund, tá? E aí, esses pacientes pode ser bilateral, o acometimento, e esse paciente tinha, eu vi esse caso acho que semana passada, eu achei bem bonito, ó, esse aqui, tornozelo direito, esse é o tornozelo esquerdo. Aqui no tornozelo direito, ele era um pouco mais complicado, porque ele tinha edema ósseo, ele tinha uma osteite insercional associada. Se vocês virem aqui, ó, tá meio retificado o aspecto posterior do calcâneo, ele vem e cai. Isso, essa deformidade que favorece a síndrome. Ele tem mais evidente à direita, mas também tem à esquerda. Então, síndrome de Haglund, tríade, bursite retrocalcânea, entesopatia do aquileu e a deformidade de Haglund, que é essa, tipo, corcova, né, que chama, a borda posterior do calcâneo. E o bacana desse caso é que a gente tem um raio-x dele. Deixa eu puxar aqui. Ó, o raio-x do paciente, a gente tem até uma calcificação ali na inserção do aquileu e essa deformidade. Se vocês lembrarem aqui do raio-x comum, ele tinha que ter isso aqui redondinho, né? A deformidade é essa área bem aqui. Então, se esse paciente fosse submetido à elastografia, como você mostrou no seu método, provavelmente estaria bem alterado, entendeu? E ele ainda tem uma área de ruptura, que foi o que você estava explicando. Cadê aqui? Outro pé que tem ruptura. Com ultrassom de músculo esquelético bem feito, ele não deixa a desejar em nada a ressonância magnética, entendeu? Então, a importância da elastografia para isso, acho que é essa. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Ó, aqui, esse edema ósseo é o state insercional, o tendão aquileu bem espessado, e esse foco de persinal no meio, que é a ruptura parcial que você tinha mostrado também lá na elastografia. Entendeu? Sim, sim. Aí é isso, achei esse caso interessante. Vou tentar ver se aparece aqui o nome da... Aí como é que a gente descreve isso? Até aqui, ó. Haglund. Essa palavra aqui, vocês conseguem ver o que eu grifei? Eu não estou conseguindo. Enfim, é Haglund, tá bom? Tá É certo. bom saber, porque é bem sugestivo o exame. Então, vocês têm mais algum caso? Para assistir um caso de Tirades, né, para apresentar? O de Tirades ficou para semana que vem, doutora. Certo, então não temos mais casos. Acho que não. Tá, deixa eu mostrar também um aqui bem legal, deixa eu puxar aqui. Só pegar o nome do paciente, rapidinho. Isso aí, tá. Ai. Estão vendo a minha tela? Sim. Algum R3? A Aline tá aí? Não.
Tô sim, doutora, tô aqui. Você que tava igual uma entidade aí, igual. Tá uma cor. Carinha, desculpa. Minha conexão tá horrível. Você é a única R3, você vai ter que, como é que chama? Representar. Tá travando meu áudio. Tá, o que vocês acham desse Diga, exame? Alguém quer se manifestar, então? É o paciente jovem, ele tem 30, muito jovem, 30 e poucos anos. E tá com dor no joelho. Eu não carregou aqui ainda. Esse aqui é um sagital T2 com expressão de gordura, uma sequência muito importante nas imagens de músculo esquelético. Alguém se arrisca? Tá, então ninguém se arrisca, vamos lá. O que eu tô vendo aqui nessa imagem? Eu tô vendo aqui na tuberosidade anterior da tíbia. A imagem tá parada para mim. Não tô vendo, assim, quero ver se tem edema, se tem lesão no menisco. Tem um alto sinal ali no aspecto posterior. Tem umas besteirinhas assim, mas eu queria chamar atenção aqui para essa área, ó. Deixa eu botar aqui. Essa área aqui, opa. Aqui, junto à tuberosidade anterior da tíbia, eu tenho uma área irregular de interseção do tendão patelar, o ligamento patelar. Alguém sabe me dizer o que é isso? Isso aparece no raio-x também, a gente tem que resolver isso pelo raio-x também. Isso que eu pergunto. Glutilater, doutora. Isso, que falou? Luciana. Luciana, eu confundo toda hora, vou ter com a Viviane, ela já te falou isso? Não. Então, muito bem, querida, isso aí, a gente tem que resolver isso pelo raio-x também. Então, o Osgood-Schlatter é uma doença, uma síndrome, né, que eles chamam, uma osteocondrite, muito comum em pacientes jovens, adultos, meninos, né, de 10 a 20 anos, que eles se apresentam com dor anterior no joelho. Então, uma osteocondrite na apófise tibial. Então, nesse lugar aqui, esse paciente fez uma apofisite, que é como se fosse uma irregularidade, no centro de ossificação da tuberosidade anterior da tíbia, tá? O que a gente está vendo aqui é a sequela de Osgood-Schlatter, né? Porque a gente não está vendo edema ósseo, esse paciente já fusionou a placa de crescimento. Então, nós estamos vendo a sequela do Osgood-Schlatter. Mas por que tem que saber isso? Para não sair tacando em exame... Ai, meu Deus, travou. Não sair tacando em exame normal, que isso daqui é uma calcificação grosseira, entesófito, nem nada disso. Isso é uma patologia conhecida já, e tem como assim, pai e mãe às vezes não dão bola para que criança fala, às vezes o paciente chega para a gente com 30, 40 anos, com dor na face anterior do joelho, e a gente se depara com essa imagem, tá bom? Então, isso cai em prova, tá? Então, nada mais é do que uma osteocondrite na inserção do tendão patelar na tuberosidade anterior da tíbia, beleza? Doutora, teria um raio-x desse paciente aí? Poxa, não tenho. Não, né? Mas a gente pode entrar aqui na internet para procurar. Deixa eu ver que se eu... Ai, o mouse não está me obedecendo muito bem. Peraí. Deixa eu fechar isso aqui. Olha aí, cadê os ventiladores? Estão vendo a minha tela? Não estou vendo, não. Acho que eu tenho que compartilhar essa outra tela, é isso?
Peraí. Que vai entrar. Espera um pouquinho. Tem que esperar entrar, Deixa eu tentar aqui ver, fazer alguma besteira. Não, uma janela, né, que eu tenho que botar. Eu não consigo puxar, não, o que eu tô vendo pela internet aqui. Estranho. Eu não tô conseguindo compartilhar. Mas depois vocês deem uma olhada no raio-x, porque ele é bem característico, entendeu? Principalmente se vocês acharem no paciente adulto, para poder colocar isso no laudo, fica uma coisa bem mais rica, entendeu? E provavelmente pela elastografia deve estar alterado também. Eu não tenho estudos para isso, assim, ainda não trabalho com elastografia e músculo esquelético, mas provavelmente. O Alan está fazendo direto na SOM, elastografia de músculo? Sim, doutor, ele faz lá. Ah, bacana, bom saber, não sabia não. Legal. Então o T-Hats ficou para semana que vem, Isso. Semana que vem, o artigo sobre o T-Hats, que a gente vai, classificação e tudo mais, a gente vai apresentar. O Bruno tá sabendo disso, que ele falou para mim que era hoje, hein? Vai brigar com a gente. Ele tá sabendo ou vocês que decidiram? Semana que vem tem férias também, né? Vai ter aula de férias semana que vem, mas eu acho que não vai terminar tarde. Aí tem que ver para não confundir o horário. Beleza, então, gente. Então tá, quem vai tirar uma foto para eu ter provas pro Bruno, que eu ajudei vocês aqui?